Hoje em dia, muita gente fala sobre sonhos. Compartilham visões que tiveram enquanto dormiam. Muitas vezes, acreditam que esses sonhos carregam mensagens especiais. Às vezes, sentem que essas mensagens vêm diretamente de Deus. É comum ouvir alguém dizer: "Tive um sonho, e acho que Deus está tentando me dizer alguma coisa." Esse desejo de ouvir o divino, de receber uma orientação pessoal, é forte no coração de muitos. A gente anseia por conexão, por um sinal de que Deus está perto e falando conosco de forma pessoal e íntima, guiando nossos passos. A Bíblia realmente mostra casos em que Deus falou através de sonhos. Pense em José no Antigo Testamento, ou nos reis magos que foram avisados em sonho. Então, não é impossível que Deus use sonhos. No entanto, a Bíblia também nos aconselha a ter muito cuidado. Ela nos diz para não acreditarmos em qualquer espírito, mas para provarmos os espíritos para ver se são de Deus. Isso porque nem todo sonho, nem todo sentimento forte, ou toda suposta palavra profética vem realmente do nosso Pai Celestial. Nossa própria mente é muito ativa, mesmo quando dormimos, processando acontecimentos e ansiedades. Nosso próprio coração, às vezes, pode nos enganar. Podemos desejar muito que algo aconteça, ou podemos ter muito medo de um certo resultado. Essas emoções fortes podem moldar nossos sonhos. Um desejo profundo pode aparecer como uma promessa em um sonho. Um medo escondido pode se manifestar como um aviso. Isso torna muito difícil saber com certeza se um sonho é uma mensagem verdadeira de Deus ou apenas um reflexo do nosso mundo interior, nossas esperanças, nossas ansiedades, ou até mesmo algo que comemos antes de dormir, tipo aquela feijoada caprichada. Precisamos ser ouvintes cautelosos. Portanto, é sábio abordar alegações de sonhos proféticos com um espírito manso, mas que sabe discernir. Antes de aceitarmos um sonho como uma mensagem direta de Deus, especialmente um que oriente grandes decisões ou afete outras pessoas, precisamos colocá-lo à luz da palavra imutável de Deus. As Escrituras nos fornecem as ferramentas para entender quando ouvir e quando desconfiar. Essa cautela não é duvidar de Deus, mas sim navegar com sabedoria entre as muitas vozes que ouvimos, tanto internas quanto externas, em nossa caminhada de fé. A Bíblia fala muito claramente sobre falsos profetas. Ela nos alerta sobre aqueles que afirmam falar por Deus, mas não falam. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 25 a 28, o próprio Deus aborda essa questão. Ele diz: "Tenho ouvido o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei." Essas palavras mostram que Deus está ciente daqueles que usam a ideia de sonhos divinos para espalhar falsidades. Eles estavam ansiosos para compartilhar suas supostas revelações. Deus então faz uma pergunta poderosa: até quando isto estará no coração dos profetas que profetizam mentiras? Ele os chama de profetas do engano do seu próprio coração. Essa é uma declaração forte. Significa que os sonhos deles não vinham dele. Pelo contrário, seus sonhos vinham de seus próprios desejos, suas próprias imaginações, ou talvez até de uma fonte que queria enganar o povo de Deus. Eles não estavam realmente ouvindo a Deus, mas promovendo suas próprias visões e pensamentos como verdade divina, o que é algo muito sério. Esses falsos profetas, com seus sonhos inventados, tinham um objetivo perigoso:
Deus disse que eles procuram fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo. As mensagens deles eram distrações. Gap 2. Eles afastavam as pessoas do verdadeiro caráter de Deus e de seus mandamentos claros. Deus compara sua verdadeira palavra ao trigo, que é nutritivo e dá vida. Mas ele compara os sonhos dos falsos profetas à palha, que é inútil e vazia. Existe uma diferença enorme entre a substância da verdade de Deus e o vazio dos sonhos enganosos. Este aviso de Jeremias é tão importante para nós hoje quanto foi para o povo nos tempos antigos. Vivemos numa época em que muitas vozes afirmam ter revelações especiais ou mensagens de Deus, frequentemente através de sonhos ou visões. Precisamos lembrar das palavras de Deus. Precisamos ter cuidado e usar o discernimento. Nem todo mundo que diz "Deus me falou em sonho" está realmente transmitindo uma mensagem do céu. A origem do sonho importa muito, e somos chamados a ser vigilantes, a ficar de olho vivo. A Bíblia não apenas nos avisa, ela também nos dá maneiras de testar o que ouvimos. Em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 a 3, há um teste muito interessante. Fala sobre um profeta ou sonhador de sonhos que apresenta um sinal ou maravilha. E imagine se esse sinal ou maravilha realmente acontece. Você pode pensar, isso deve ser de Deus. Mas o teste vai além. Não se trata apenas de a previsão se concretizar, o que pode ser bem convincente. A parte crucial do teste em Deuteronômio é esta: se aquele profeta ou sonhador, mesmo depois que seu sinal se cumpre, disser, vamos seguir outros deuses e vamos servi-los, então você não deve ouvir. Deus diz que Ele pode estar testando você para saber se você ama o Senhor seu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, mesmo uma profecia que pareça precisa, é falsa, se ela te desviar do único Deus verdadeiro ou de seus mandamentos estabelecidos. A lealdade a Deus é fundamental, é o que mais importa. Depois, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala sobre dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 a 10, ele fala sobre o amor. Ele diz, o amor nunca falha. Mas então ele contrasta o amor com outros dons. Ele diz, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Isso nos diz algo importante sobre a natureza de dons como a profecia. Eles não foram feitos para ser permanentes da mesma forma que o amor é. Paulo explica por que esses dons são temporários. Ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. O perfeito é frequentemente entendido como a completude da palavra de Deus, a Bíblia, ou a plenitude do reino de Cristo. Embora esses dons tivessem seu propósito, eram parciais. Eram como vislumbres, não o retrato completo, tipo ver só um pedacinho do filme. O amor, no entanto, reflete a natureza eterna de Deus e é o objetivo final e a realidade duradoura para os que creem. Quando pensamos em orientação e em entender a vontade de Deus, precisamos lembrar de uma verdade vital. O profeta Isaías registrou as palavras de Deus no capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Este é um lembrete que nos traz humildade. A sabedoria e o entendimento de Deus estão muito além dos nossos. Nós vemos apenas uma pequena parte do seu vasto plano, porque a sabedoria de Deus é muito maior. O livro de Provérbios nos dá um conselho claro. Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este é um chamado para uma profunda confiança no próprio Deus. Significa não depender apenas de nossos sentimentos, nossas interpretações de sonhos ou nossa limitada sabedoria humana. A verdadeira orientação vem de confiar nele completamente. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos significa voltar-se para a sua palavra revelada, a Bíblia, como nossa principal fonte de verdade e direção. Seus caminhos são endireitados quando submetemos nosso entendimento ao dele. Embora um sonho possa parecer profundo, ele deve sempre ser medido pelas claras lições das Escrituras. Se um sonho contradiz a Bíblia, ou se leva à confusão e ao medo em vez de paz e clareza em Deus, devemos ficar com um pé atrás, desconfiados. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, precisamos ter um cuidado danado ao compartilhar interpretações pessoais de sonhos, como se fossem mensagens certas de Deus, especialmente ao tentar influenciar outros. Gap 2is. Sem um respaldo sólido da Bíblia, corremos o risco de enganar as pessoas. Nossas experiências pessoais, até mesmo nossos sonhos, são subjetivas. A palavra de Deus, no entanto, é verdade objetiva. Vamos confiar em sua palavra imutável e em sua sabedoria infinita, em vez do mundo passageiro e muitas vezes confuso dos sonhos, para guiar a nós mesmos e aos outros no caminho da fé.